História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 19 de dezembro de 1154. Henrique Plantageneta, meu 28º avô, 3 vezes meu avô, Duque da Normandia, Conde de Anjou, Conde de Maine, Conde de Nantes, Duque da Aquitânia, é coroado rei de Inglaterra com o nome de Henrique II. Foi pai de Ricardo, Coração de Leão, e de João, Sem Terra, reis de Inglaterra e bisavô de Dom Afonso III, meu 25º e 26º avô, e de Dom Sancho II, reis de Portugal. Henrique II, rei de Inglaterra, Duque da Normandia, Conde de Anjou, Conde de Maine, Conde de Nantes, Duque da Aquitânia, nasceu em Le Mans, a 4 de março de 1133, e morreu em Chinon, a 6 de julho de 1189, era filho de Godofredo V Plantageneta, Conde de Anjou e de Matilde, Rainha de Inglaterra, neto paterno de Fulco V, Conde de Anjou, rei de Jerusalém e de Ermengarda de Beaugency, Condessa de Maine e neto materno de Henrique I, rei de Inglaterra e de Matilde da Escócia, princesa da Escócia, filha. Santa Margarida, rainha da Escócia e de Malcolm III, rei da Escócia. Henrique II ou Henrique Plantageneta, foi rei de Inglaterra de 1154 até sua morte e patriarca da dinastia Plantageneta. Foi também Conde de Anjou, Conde de Maine, Duque da Normandia, Duque da Aquitânia, Conde de Nantes e Lorde da Irlanda, em vários momentos, também controlou Gales, Escócia e a Bretanha. Era filho de Godofredo V, Conde de Anjou e de Matilde de Inglaterra, filha do rei Henrique I de Inglaterra. Henrique II envolveu-se, aos 14 anos, nos esforços de sua mãe para reivindicar o trono inglês ocupado por Estevão de Blois. Henrique foi feito Duque da Normandia e herdou Anjou em 1151, casando pouco tempo depois com Leonor da Aquitânia, cujo casamento com o rei Luís VII de França, meu 29º avô, 2 vezes meu avô, havia sido anulado. Estevão concordou com um tratado de paz depois de uma expedição de Henrique à Inglaterra, em 1153. Estevão morreu no ano seguinte e Henrique ascendeu ao trono. Henrique era um governante energético e, por vezes, implacável, motivado por um desejo de restaurar as terras e privilégios de seu avô. Durante os seus primeiros anos de reinado, restaurou a administração real, restabeleceu a hegemonia sobre Gales e conseguiu o controle total das suas terras em Anjou, Maine e Touraine. O desejo de Henrique de reformar a relação com a Igreja Católica levou a um conflito com seu antigo amigo Tomás Becket, o arcebispo da Cantuária. Essa controvérsia durou boa parte da década de 1160 e resultou na morte de Becket, em 1170. Logo a seguir, começou em conflito com Luís VII e os dois reis travaram, durante décadas, aquilo que foi chamada de Guerra Fria. Henrique expandiu o seu império, frequentemente às custas de Luís, tomando a Bretanha e indo para o sul até Toulouse. Apesar de várias conferências de paz e tratados, nenhum acordo duradouro foi alcançado. Ele controlava por volta de 1172 a Inglaterra, boa parte de Gales, a metade leste da Irlanda e a metade oeste da França, uma área que posteriormente foi chamada de Império Angevino. Henrique II e Leonor da Aquitânia tiveram 8 filhos. Enquanto cresciam, começaram a aparecer tensões sobre a futura herança do Império, encorajados por Luís VII, rei de França, primeiro casamento de Leonor da Aquitânia, e seu filho Filipe II. Seu herdeiro aparente Henrique, o jovem, rebelou-se em protesto em 1173, e foi apoiado por seus irmãos Ricardo e Godofredo e pela mãe. A França, Escócia, Flandres e Bolonha aliaram-se aos rebeldes. A revolta foi derrotada através de uma ação militar vigorosa e pelo talento de comandantes locais, muitos dos quais eram homens novos nomeados por sua lealdade e habilidades administrativas. Henrique, o jovem, e Godofredo rebelaram-se mais uma vez em 1183, resultando na morte do primeiro. A invasão normanda da Irlanda deu terras para seu filho mais novo João, porém, o rei lutou para encontrar meios de satisfazer os desejos de terras e poder imediato de seus filhos. Filipe conseguiu influenciar Ricardo e Henrique faria de João seu sucessor, com uma última rebelião começando em 1189. Derrotado pelo rei francês e pelo filho e também sofrendo de uma úlcera péptica, Henrique retirou-se para Chinon, em Anjou, onde morreu a 6 de julho de 1189. O seu império rapidamente ruiu durante o reinado de João, Sem Terra, e sucedeu-lhe Ricardo, Coração de Leão. Entretanto, muitas das mudanças que Henrique tinha introduzido no seu longo reinado tiveram consequências duradouras. As suas mudanças legais são geralmente consideradas como tendo criado as bases do direito comum inglês, enquanto a sua intervenção na Bretanha,
Gales e Escócia moldou o desenvolvimento das suas sociedades e sistemas de governo. Interpretações históricas sobre o reinado de Henrique mudaram consideravelmente com o passar dos tempos. Académicos do século XVIII afirmavam que o rei foi uma força motriz na criação de uma monarquia genuinamente inglesa e, no final, de uma Grã-Bretanha unida. Durante a expansão vitoriana do Império Britânico, historiadores interessaram-se muito na formação do Império de Henrique, porém, mostraram reservas sobre a sua vida privada e o caso Becket. Família e descendência. Henrique II, rei de Inglaterra, e Leonor da Aquitânia, minha 28ª avó, 3 vezes minha avó, tiveram 8 filhos. Guilherme de Inglaterra, conde de Poitiers. Henrique, Rex Filius, de Inglaterra, casou com Margarida, princesa de França. Matilde, princesa de Inglaterra, casou com Henrique XII, o Leão, duque da Baviera. Ricardo I, Coração de Leão, rei de Inglaterra, casou com Berengaria, infanta de Navarra, sem descendência. Godofredo Plantageneta, duque da Bretanha, casou com Constance de Penthièvre, duquesa de Bretanha. Leonor Plantageneta, princesa de Inglaterra, rainha consorte de Castela, casou com Afonso VIII, rei de Castela, meus 27º avós, 2 vezes meus avós. Joana, princesa de Inglaterra, casou com Guilherme II, rei da Sicília, e depois casou com Raimundo VI, conde de Toulouse. João, sem terra, rei de Inglaterra, casou com Isabela de Gloucester e depois casou com Isabel de Angoulême.